Boa tarde, meu nome é Denise, eu sou professora de Educação Física, pós-graduada em Psicomotricidade, trabalhei muitos anos na Sojipa e no Grêmio Náutico Gaúcho com a modalidade ginástica rítmica. E hoje estamos aqui para nós falarmos um pouco sobre as balizas, né? O processo avaliativo em uma competição. E eu convidei uma grande amiga que hoje também é uma jurada e que você já conhece, alguns já conhecem, que é a Letícia Moreira. Então a Letícia vai falar um pouquinho do currículo dela, o que ela já fez, e aí nós vamos começar vai ser um bate-papo, né? De uma árbitra com uma baliza. Então tá, meu nome é Letícia, como a Denise já disse, eu sou formada em Ciências Biológicas, mas eu sempre dancei desde criança, balé, jazz, dança contemporânea pela companhia de dança da Sojipa. Eu fui ginasta do Grêmio Náutico União e sempre vivi trabalhando com corpo, movimento e dança, né? Então, por muito tempo também eu fui baliza da Banda Municipal de Triunfo, alguns anos, né, e alguns títulos, e tenho alguma certa experiência, né. Então eu tô aqui hoje para poder responder algumas perguntas e dúvidas de uma vivência que eu tive longa com o baliza e poder acrescentar na palestra da Denise. Muito obrigada. Então, assim, Letícia, qual a importância de uma baliza ter os ensaios junto com a banda? Bom, eu acho que é fundamental a baliza ter o ensaio junto com a banda, não só numa sala de aula, né, própria para a dança, mas quando a baliza consegue fazer o ensaio junto com a banda, ela tem uma percepção maior de como a banda vai realizar a apresentação dela no dia. Ela vai ter um conhecimento melhor de como a banda vai executar os movimentos e como vai se dar essa apresentação. Eu acho que é importante a baliza ter o contato com a banda, além da sala de aula, para ter a proximidade com a banda e ter uma afinidade maior dentro da apresentação. Acho que sim. Isso mesmo, porque nós estávamos conversando antes, muitas vezes o que acontece? A baliza ensaia numa sala de aula, ou ela tem o privilégio de ter um espelho para ela ensaiar, e chega no dia da apresentação, às vezes a criança fica meio perdida, porque não tem essa orientação, né? E essa vivência mesmo que ela estava dizendo, ensaiar junto com a banda, porque você escutar a música no pendrive, no rádio ali, enfim, é uma coisa, e a banda no dia, o ritmo pode ser alternado, né? E acelerar e aí tem uma diferença. Pode ocorrer imprevistos no meio da apresentação da banda, no momento da apresentação da banda, que quem sabe a baliza não esteja preparada para poder se adaptar a essas mudanças que a banda que pode ocorrer, né? E ela não vai ter, quem sabe, a habilidade para o improviso. E eu acho que por isso a importância de ensaiar com a banda para estar pronta para qualquer improviso que venha acontecer na apresentação, né? Em sala de aula é legal ensaiar de frente pro espelho, mas ao mesmo tempo te limita no momento que tu vai te apresentar com a banda, porque imprevistos no momento da apresentação podem ocorrer. Então, acho que é muito legal o ensaio junto com a banda por esse motivo. Tá preparada para o que der e vier no momento da apresentação. Sem falar que, ao meu ver, assim, é importante esse ensaio e essa proximidade que ela tá falando com a banda, porque a baliza é quem vai apresentar a banda. Ela entra à frente, né, com a linha de frente, apresentando a banda. E então é importante que tenha essa proximidade com os músicos, com o maestro, com o corpo coreográfico, para que realmente seja uma apresentação única, uma banda, e não partes, o corpo coreográfico, a banda, o pelotão de frente, enfim. Ter esse contato com um todo. Exatamente. Para ficar mais familiarizada, mais à vontade também. Ensaiar com a comissão de frente é legal, até porque eles têm esse ensaio da marcha bem marcado.
Então a baliza, para poder ter a marcha, que é um dos requisitos da planilha do jurado, para ela ter a marcha bem executada e ficar de acordo com a banda, ficar uma apresentação uniforme, se ela ensaiar com a comissão de frente, provavelmente ela vai se sentir mais segura no momento de iniciar a apresentação. Então agora vamos para a segunda perguntinha. Como era feita a escolha dos acessórios para as peças apresentadas? Então, né, os acessórios, como a gente estava conversando antes, eles não precisam ser obrigatoriamente só de GRD, de ginástica rítmica. Eles podem ser acessórios que se adaptam à coreografia, à peça que a banda vai tocar, à peça que a banda vai apresentar. Se for uma música frevo, por exemplo, a sombrinha. Não precisa ser necessariamente acessórios de GRD, mas que é necessário ter os acessórios para engrandecer essa coreografia, para poder, de forma artística, a baliza se apresentar para o público e coerente com a peça. Não fica muito distante, né? Às vezes uma peça muito legal, bem convidativa, onde o público vai gostar, e a baliza com acessórios que não vão contribuir para uma boa apresentação. Acho que a boa apresentação é trazer acessórios que estejam vinculados à peça que a banda vai tocar. Até para fazer uma ligação legal, assim, quando a baliza vai dançar, a banda vai tocar e tem essa conexão. Acho que é importante essa conexão da baliza com as peças que a banda toca. Bem. E como tu te sentia, assim, na escolha do teu figurino? Bom, assim, o figurino, geralmente tentar elaborar um figurino onde eu me sentisse melhor dançando, não à vontade, né? Não exposta, me sentir tranquila na avenida, para qualquer imprevisto, rasgar uma meia, rasgar a sapatilha, eu não me senti tão desconfortável no meio da apresentação se caso um imprevisto desse ocorresse. Então, geralmente buscar um figurino mais adequado para ficar à vontade, né? Não exagerar na malha cavada, por exemplo, cuidar uma meia calça mais grossa. Se caso tiver muitos movimentos de chão, cuidar a meia calça, porque ela vai rasgar devido ser chão, né? Ser asfalto. Não é um ambiente propício como um palco onde eu posso usar uma meia fina e não me preocupar se vai rasgar ou não. Ela vai rasgar. Então tem que ter esse certo cuidado, né? Com a malha cavada. Se quem sabe optar uma calça, se caso se sentir melhor, para poder adaptar os movimentos e se sentir bem, né? Não ficar se expondo desnecessariamente por causa de um figurino que não foi bem escolhido, né? Isso é importante. E Letícia, qual era a tua relação com as juradas? Tu tinha medo de jurada? Eu tinha medo de juradas. Eu tinha medo, eu ensaiava bastante, então eu ficava todo final de semana, durante a semana eu tinha os ensaios em sala de aula, mas nos fins de semana eu tinha contato com a banda, que era a Banda Municipal de Triunfo, onde a gente tinha os ensaios na rua, né? E ao mesmo tempo, quando eu ia me apresentar, eu ficava com receio, sim, do que a jurada poderia pensar, a partir de qual momento ele estaria me avaliando, né? Se eu fosse pegar a água, será que ela vai me desclassificar? Será que ela vai me descontar ponto? O medo e o receio, até por falta do conhecimento do regulamento. Às vezes eu não tinha um conhecimento total do regulamento e achava que ela poderia mesmo me desclassificar por tomar água. Era uma das coisas que não iria me desclassificar. Então eu ficava muito tensa na apresentação para não fugir de qualquer maneira de fazer alguma coisa que, quem sabe, ela pudesse me desclassificar. Então é um receio que eu tinha da jurada. A próxima pergunta justamente era essa, né? Até onde tu, como baliza, sabia do regulamento? O que a avaliadora, o que a jurada ia avaliar e em que momento tu começaria a ser avaliada? Então, a questão do regulamento, né? Eu acho que é bem importante para não ter essas tensões desnecessárias. Se a baliza
por mais que seja criança ou adolescente, tenha conhecimento, consciência do que realmente pede o regulamento, ela não vai exceder. Ela não vai ficar nervosa desnecessariamente. Outra coisa, não vai correr o risco de ser desclassificada pelo fato de não utilizar o bastão, pelo fato de não colocar um movimento acrobático adequado, né? Às vezes está bem apresentável, mas não executa o regulamento como deveria e acaba sendo desclassificada. E é triste desclassificar, né? É bem ruim pelo fato do conhecimento. É importante ter o conhecimento do regulamento. Uhum. E a questão mesmo de onde ela começa a ser avaliada, porque muitas vezes nós jurados vamos até elas simplesmente para perguntar o nome, porque eu sou uma jurada que gosta de colocar o nome da baliza na hora da planilha para me referir a ela ou ao professor. E muitas vezes elas nem respondem, porque elas têm medo de responder e dali já ser desclassificado ou tirar ponto. Então é necessário que a baliza saiba de onde ela começa a ser avaliada e que a jurada não é um bicho de 7 cabeças. O aquecimento, a hidratação dessa criança, né? Tu tinha orientação, tu era orientada da importância disso antes de começar a apresentação na avenida? Uhum. Eu era orientada a fazer o aquecimento, o alongamento antes de iniciar a apresentação, até porque as peças são bem longas, então às vezes eram 10 minutos dançando uma mais 8 outra peça, e tá alongado e aquecido para poder fazer esses movimentos e não ficar insegura ou ter uma lesão, né, por falta do aquecimento, do alongamento. Entre as peças eu tentava beber água, porque é muito quente, dependendo do dia da apresentação. Sim. É muito quente, às vezes o asfalto tá quente, o dia é quente, e tu tem que te hidratar e não ter medo de ser desclassificada, porque é necessária essa hidratação. Quem sabe, assim, né, termina uma peça, hidrata. Se caso no meio da peça estiver desconfortável, às vezes por causa do calor, né, baixar a pressão, algo do tipo, às vezes até uma coisinha para comer. Às vezes tem que estar preparado para, né, nada Sim. super, né, muitas coisas de comer, mas uma coisinha que possa elevar ali, às vezes a pessoa tá com uma pressão baixa e a água, a hidratação e o alongamento, o aquecimento, para estar preparado para esse calor, para esse asfalto quente, para manter a resistência na peça que é longa, é uma resistência, né, e não se exceder e não ficar desconfortável, né, na avenida. Gostaria de saber se tu recebia orientação de como se comportar diante do teu público, porque na avenida, geralmente nós temos públicos dos dois lados. E se fosse numa apresentação no teatro, enfim, o público geralmente fica à tua frente. Essa diferença, assim, tu sentia na hora da avenida? Tu era orientada de como melhor te apresentar? Geralmente, eu sempre me apresentei em teatro, e tinha o palco e os ensaios eram feitos geralmente de frente para um espelho, então parecia que tinha uma direção para tu fazer isso. Aí na avenida é diferente, até porque tem um público dos dois lados, e se tu não atende os dois públicos, acho que tu não traz o público para ti, né? No palco a gente traz o público, tu tá de frente, eles estão esperando tua apresentação, né, numa posição estratégica. Mas na avenida não, na avenida é os dois lados e às vezes tu tá fazendo uma coreografia só para um lado e não atende o público atrás. Então, várias vezes eu fiz isso, né? Várias vezes eu dancei só para um lado, tentando sempre me lembrar onde era o espelho, só que era um erro. Eu acho que eu poderia ter já melhorado, né? Perceber isso e dançar por os dois lados para atender o público de uma maneira mais ampla. E não ficar virada só para um lado, tensa, né? Tentando executar uma coreografia ensaiada em sala de aula. Então, eu acho que é importante, sim, atender os dois públicos, olhar para o público, né? Fazer essa comunicação para eles se conectarem contigo, né? Oi, Letícia, como eram escolhidos os teus movimentos acrobáticos versus as possíveis lesões que poderia acontecer? Então, já que eu treinava e tinha essa base da ginástica olímpica, eu achava que na avenida seria a mesma coisa, mas não era, né? No tablado era uma forma, na avenida era outra.
Então eu tentei nos primeiros momentos fazer acrobacias muito fortes, mortal, árabe flick. Nas primeiras apresentações o público adora tudo mais, só que o meu corpo foi se lesionando, né, com esse impacto direto no solo ali que é a avenida. Eu voltava sempre machucada, então eu comecei a ver que não teria como eu fazer mais movimentos como aqueles, por mais que eu achasse que seria muito bacana, muito legal. Eu tive que adaptar. Então, a avenida não é um lugar para fazer movimentos como esse por muito tempo, né? Até pelo fato de eu ter feito isso e hoje tenho uma cirurgia no joelho, eu tenho 2 pinos no joelho, eu rompi o ligamento cruzado anterior e machuquei o menisco. E até pelo fato desse esforço, né? Um esforço repetitivo, 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 no solo. Não é tablado, não tem mola, não tem como amortecer esses impactos no joelho, nos pulsos, né? É muito legal até uma certa idade. Depois fica complicado de levar adiante movimentos assim, então, fazer quem sabe um arco, um rodante, uma estrela, um rolinho, algo que em parada de mão, brincar mais com os movimentos acrobáticos ao invés de fazer essas explosões. Se caso tiver que fazer, né, moderar, né, Sim. ter esse cuidado. E Letícia, como é o manuseio do bastão e como o público te recebia? Já que eu vim da dança, né, eu não tinha muita noção de como executar os movimentos de bastão, foi uma coisa que eu fui aprendendo no decorrer do tempo. E então, no primeiro momento, eu entrava com ele parado, mas eu entrava porque o regulamento pede, né? Eu entrava com ele parado. Depois eu comecei a fazer movimentos mais leves, né? Aprendi com o Mor. Então, pedi pro Mor, ou a Mor da banda, me auxiliar com movimentos de bastão, lançamento. Eu queria aprender a fazer lançamentos altos para poder causar o impacto de entrada. Mas não é só o bastão, né? Tu tem que entrar para cima, tu tem que entrar puxando o público para ti, criando essa conexão no olhar com o público, trazendo o público para tua apresentação, para eles assistirem a apresentação da banda, para tua apresentação, para ti se abrir alas da banda, né? Ser uma pessoa que puxa o público a querer a ver a apresentação da banda, a chamar, a interessar o público a parar para observar a apresentação da banda junto com a tua dança. E eu acho que para isso é muita empatia com o público, respeitar o público numa reverência para eles te respeitarem da mesma maneira. Eu acho que é mais uma troca com o público e é muito bacana. Eu acho que é a parte mais legal, nem tanto o bastão impacta, traz o impacto, né? Nossa, que bacana, lançou alto. É legal ter um manuseio de bastão movimentos de bastão bem executados para poder, quem sabe, impressionar nessa forma, mas não é só isso, né? Eu acho que ter essa empatia com o público é bacana para o público vir até a banda e respeitar o trabalho. Então, eu gostaria de agradecer a participação da Letícia na nossa conversa aqui e desejar para ti bastante sucesso na tua vida profissional. Tá? Obrigada.